Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Conhecimento Não Tem Dono. E hoje vamos falar então sobre a Síndrome Respiratória Aguda Grave, cuja sigla é SARS, que vem do inglês. Bom, essa doença respiratória viral causada por um coronavírus, que é chamado também de coronavírus associado a SARS. A SARS já vem, nos últimos anos, ganhando uma certa notoriedade, né, como causadores de graves pneumonias que levam a uma insuficiência respiratória, além de terem uma alta letalidade. Ela vem sendo estudada nas últimas décadas. No entanto, nos últimos meses, ela vai ganhando uma notoriedade por conta da própria infecção mundial do novo Covid-19. Portanto, pessoal, apesar da pandemia atual, o coronavírus ele não é um vírus novo e a sua ocorrência já vem sendo registrada na literatura específica e da enfermagem já há alguns anos. Então, vamos falar hoje sobre esse coronavírus e a importante ação do enfermeiro durante a identificação e tratamento dos indivíduos que são infectados por esse vírus. A síndrome respiratória aguda grave, a SARS, associada ao próprio Covid, ou seja, ao coronavírus, ela foi relatada pela primeira vez lá na Ásia em 2003 e ela se espalhou rapidamente, né? Da Ásia, ela migrou para a América do Norte, depois para a América do Sul, ela vai para a Europa e depois ela volta novamente para a Ásia. Naquela época, a própria OMS informou que houveram cerca de mais ou menos 8.098 casos, ou seja, 8.098 pessoas que foram infectadas pela SARS durante esse surto de 2003. Nessa mesma época, morreram cerca de 774 pessoas. Desde 2004, não havia mais relato de transmissão de SARS em nenhum outro lugar do mundo até o final de 2019. O Covid-19 ele apresenta duas características bem ruins. A primeira delas é a sua característica de alta capacidade de transmissão de um indivíduo para o outro. Ou seja, uma pessoa infectada, em média, ela passa para mais 3 pessoas. A SARS se desenvolve, em pessoas que têm contato muito próximo, ou com o indivíduo que já tenha sido diagnosticado com a doença, ou com histórias de viagens ou residências, em lugares ou áreas onde já tem casos conhecidos. O coronavírus associado à SARS, ele é transmitido por gotículas de Fluger, que é conhecida também como gotículas respiratórias, que é quando uma pessoa infectada tosse ou espirra muito próxima a outra. A distância, em média, é cerca de 2 metros. Essas partículas elas podem se depositar nas mucosas, na boca, nariz, olhos de uma pessoa. O vírus também ele pode ser transmitido quando uma pessoa toca em alguma superfície ou objeto contaminado pelas próprias gotículas, ou seja, alimentos ou equipamentos para alimentos, copos, talheres, copos, celulares. O vírus pode ser transmitido de outras maneiras, incluindo esgoto e água. No entanto, pessoal, esses métodos de transmissão ainda não são muito bem claros. A segunda característica ruim é a própria capacidade de letalidade. No entanto, isso oscila muito de região para região e depende também da fase que a doença se encontra. Os últimos estudos relacionados ao Covid-19 trazem que na China o índice de mortalidade, em média, foi de 2,4%. Na Itália, foi onde tiveram o maior índice de mortalidade, ficou em média entre 10% até 12%. No Brasil, esses dados ainda são instáveis. Atualmente, o índice de mortalidade está em torno mais ou menos de 4,5%. Na Alemanha e na Coreia do Sul, os registros de mortalidade foram menores, foram cerca de menos que 1%. O último boletim da OMS em Genebra, do dia 29 de abril agora de 2020, eles escreveram então o número de casos de Covid no planeta e eles afirmam que nós já temos registrados cerca de 2,99 milhões de casos confirmados. Já houve cerca de 205 mil mortes. A Europa foi a região mais afetada do planeta. Lá foram registrados cerca de 1,38 milhões de casos. Nas Américas, os casos registrados são em média de 1,21 milhões de casos.
No Oriente Médio, esses registros de pessoas infectadas é de 175 mil. Na Ásia, né, Oriental e no Pacífico, os casos chegam a 146 mil. E a OMS ainda afirma que a média, então, de mortalidade mundial é cerca de 3%. Os sintomas característicos, então, da SARS são febre. Inicialmente pode ser uma febre baixa, depois essa febre pode chegar a 38 graus, dificuldade para respirar, dispneia, incluindo também mal-estar, como dores no corpo, tosse, coriza, diarreia, cefaleia e também alteração do olfato e do paladar. A maior parte das pessoas podem desenvolver um quadro de pneumonia. Outra coisa importante é que o período de incubação, em média, é cerca de 2 a 7 dias, embora já tenham sido relatados períodos mais longos de incubação. Os fatores de risco associados, à complicação ou os resultados ruins da SARS incluem a idade avançada, comorbidades como diabetes, hepatites crônicas, DPOC, sintomas atípicos, o lactato, desidrogenase sérica elevada na admissão e pacientes até com diminuição da sua imunidade e também pacientes com insuficiência renal aguda. Alguns pesquisadores e médicos envolvidos na assistência direta aos indivíduos com Covid separaram as fases da evolução da doença didaticamente para melhor entendimento das estratégias de tratamento. É importante que o enfermeiro conheça e reconheça essas fases para que ele possa, além de fazer um encaminhamento para o atendimento médico com agilidade, construir diagnósticos de enfermagem bem direcionados para cada fase, intensificando ainda mais a assistência de enfermagem. A primeira fase é considerada, então, uma infecção na forma leve, com uma evolução benigna, ou seja, um ótimo prognóstico. Ela está presente em cerca de 80 a 85% das pessoas que foram contaminadas pelo Covid-19. Os sintomas normalmente são característicos de um resfriado, como, por exemplo, mal-estar, um estado gripal, coriza, mialgia, atralgia. A diarreia aparece em torno de 20 a 25% de todos os casos. A febre é baixa, cerca de 37,7, 37,8. Ele apresenta alteração do olfato, alteração do paladar. Existem muitos relatos também de conjuntivite. Nessa fase, mesmo que inicial, os exames laboratoriais estão normais. A gasometria é normal, a saturação de oxigênio é normal. Se esse indivíduo fizer um hemograma, a única coisa que vai apresentar é uma leve linfopenia, ou seja, uma queda de linfócitos mais leve. O raio-x de tórax nessa fase também é normal. Ele não tem indicação de tomografia, mas se a pessoa fizer uma tomo de tórax, pode ser que apareça algumas pequenas áreas de imagem de vidro fosco bem localizadas. Nessa fase de tratamento, a recomendação é repouso em casa, com hidratação oral, uso de paracetamol para controle das dores e da febre, sendo que a maioria da população vai apresentar uma melhora em cerca de 80 a 85% dos casos. Se esses sintomas não desaparecerem, esse indivíduo pode evoluir rapidamente, em torno mais ou menos da segunda semana, para a segunda fase da doença. Além dos sintomas anteriores que nós já falamos, essa pessoa também pode apresentar uma tosse seca, a febre continua baixa, em torno de 37,5, 37,8. Ela também relata que as dores pelo corpo, como artralgia e mialgia, aumentam. Nessa fase, o hemograma já evidencia uma intensificação dessa linfopenia, ou seja, tem uma queda maior do número de linfócitos, tanto em prevalência quanto em gravidade da queda de linfócitos. O exame de ferritina também pode já estar alterado. Essa importante proteína de armazenamento do ferro, quando ela está alterada, ela pode ser um indicativo de inflamação aguda.
Além da ferritina, a proteína C reativa, a PCR, também está alterada e colabora para a intensificação de um processo inflamatório que está em instalação. A pessoa começa a apresentar então uma queda da saturação da hemoglobina, ou seja, um certo grau de hipóxia, mas ela ainda apresenta uma saturação acima de 93%. Outro exame que sofre alteração nessa fase é o dímero D. E por que esse exame é tão importante nessa fase? O dímero D ele é um fragmento formado depois da conversão do fibrinogênio em fibrina pela trombina. Ou seja, pessoal, quando o seu valor está elevado, ele confirma a existência de produtos de degradação da fibrina, mostrando um certo grau de trombogênese, ou seja, aquela formação indesejada de um tampão, ou seja, de um coágulo. Isso quer dizer que existe uma condição patológica resultante de hipercoagulação sanguínea. Quando o raio-x ou ultrassom é realizado nessa fase, já é possível identificar um pouco mais do espessamento pleural e o aparecimento de linhas B. Essas linhas B, identificadas principalmente pelo ultrassom de tórax, ela representa os septos entre os lobos pulmonares e podem ser encontradas normalmente em edemas pulmonares, né, ou mesmo em alterações dos interstícios, né, interlobulares. Quando elas são encontradas, agrupadas, contínuas, elas é que representam então aquela imagem de vidro fosco, que é encontrado na periferia dos pulmões em tomografias de tórax, né? Nessa fase, a tomografia de tórax então mostra o clássico vidro fosco. Além disso, esse indivíduo já tem sintomas de pneumonia, né? Como tosse e comprometimento na oxigenação. Nessa fase, podemos ter duas situações, né? A primeira é a resolução do quadro em cerca de 80%, ou acontece a situação que é o aprofundamento da gravidade do quadro, né? E essa pessoa, ela entra na terceira fase do COVID-19. É importante sempre a gente enfatizar aqui que essa divisão, ela é didática, ou seja, né, a descrição separada de cada fase é para que didaticamente nós possamos entender a evolução desse processo patológico. Até porque, pessoal, os profissionais que estão na linha de frente do COVID afirmam que esses tempos ou fases descritas nem sempre são tão claras como a gente está descrevendo aqui nessa videoaula. Essa terceira fase, ela acontece, né, em média, entre o 8º e o 10º dia. Nela, o paciente tem uma acentuação da tosse e do cansaço. Ele piora muito a hipóxia, a saturação dele começa a cair, ele começa a ter uma saturação menor que 93%, pode chegar até ficar menor que 90%, mesmo ele recebendo uma oxigenoterapia com reservatório. Outro dado importante nessa fase é que os exames das atividades inflamatórias e trombóticas também pioram. Há um aumento drástico da PCR e da ferritina. A desidrogenase lática ela é dosada para identificação de lesão hepática, pulmonar, de eritrócitos. Nessa fase, seus valores estão extremamente elevados, indicando a piora do quadro. O dedímero aumenta muito em relação à fase anterior. Quando são dosadas as interleucinas, né, essas interleucinas, elas, principalmente a interleucina 6, né, ela pode estar extremamente elevada. Lembrando que a interleucina 6 é uma interleucina que atua como uma citocina pró-inflamatória, né, e uma miocina anti-inflamatória. Ela é secretada pelas células T e macrófagos para estimular a resposta imune, principalmente nos casos de infecção. O seu nível aumentado também pode representar, além do processo inflamatório aumentado, a luta do próprio organismo contra o processo infeccioso. Lembrando ainda, pessoal, que ela tem um enorme papel na indução da febre ao nível do hipotálamo. Esses exames extremamente elevados estão presentes principalmente nos pacientes que estão tendo uma crise de liberação citocinérgica, ou seja, o aumento na produção de citocinas pró-inflamatórias.
Além dessas alterações, grande parte dos pacientes apresentam também plaquetopenia. Os exames de ultrassom de tórax, raio-x de tórax e tomografia apresentam maior acentuação das linhas B e, consequentemente, o aparecimento daquela imagem de vidro fosco fica muito mais acentuada e delineada. Esses pacientes também apresentam infiltrado bilateral. Esse infiltrado, ele predomina nas áreas periféricas desse pulmão, sendo que em alguns casos pode até haver imagens de consolidação, mas na maioria dos pacientes é infiltrado periférico. Pode acontecer também, a presença de derrame pleural bem localizado. Essa fase é uma fase extremamente crítica pela própria evolução do quadro, com infiltrados bilaterais pulmonares, queda da saturação. Esse paciente, então, evolui rapidamente para um quadro de síndrome do desconforto respiratório. Esse paciente, então, é intubado e colocado em suporte ventilatório para manutenção das trocas de gases. Nessa fase, então, esse paciente evolui rapidamente para esse quadro de insuficiência respiratória, mesmo ele tendo suporte de oxigênio já com reservatório. A quarta fase, ela é marcada, então, pela evolução, para a síndrome do desconforto respiratório. Além disso, esse paciente também evolui para um quadro de choque, ou seja, ocorre uma queda da perfusão sanguínea, para as células. Essas células param o metabolismo aeróbico e começam, então, a fazer o metabolismo anaeróbico, porque elas não recebem oxigênio nem nutrientes para o seu funcionamento. Isso vai gerar várias consequências desse metabolismo anaeróbico. Esse paciente também começa a apresentar uma elevação drástica da temperatura corporal. Ela fica acima de 38 graus. Outra característica apresentada por alguns pacientes com Covid-19 é o aparecimento de citopenias. Isso pode estar diretamente relacionado com a síndrome hemofagocítica, que é uma condição rara relacionada com a hiperativa imunológica, que vai desencadear então um estado hiperinflamatório, levando a sinais e sintomas como febre alta prolongada, hepato, esplenomegalia e as próprias citopenias. O resultado desse processo todo é elevação das transaminases, leucopenia, linfopenia, plaquetopenia. Além disso, ele vai apresentar elevações drásticas dos níveis de ferritina e de dímero. Esses marcadores elevam progressivamente, indicando a piora do distúrbio de coagulação. Mesmo com o dedímero elevado, mostrando a coagulação aumentada, esse paciente ele apresenta risco de sangramento, principalmente nas mucosas. Provavelmente isso acontece em decorrência da própria plaquetopenia. Nessa fase, já pode também ter comprometimento da própria função cardiovascular, pelo próprio estado de choque, de inflamação, de trombose, de disfunção da microcirculação. Então, alguns médicos já solicitam o eletrocardiograma, dosagem de troponina, dosagem do peptídeo natriurético, O ecocardiograma ele também é solicitado para identificar se já se instalou uma disfunção cardiovascular que é secundária ao choque, à insuficiência respiratória e essa manifestação inflamatória grave. Nessa fase ainda, a imagem de vidro fosco, ela se consolida ainda mais em decorrência de um maior dano difuso alveolar. O paciente na fase mais grave da infecção pelo COVID, ele apresenta um índice de mortalidade extremamente elevado. Quero ressaltar aqui que o índice de mortalidade de pacientes internados em UTI por COVID variam de 40% a 60% no mundo, sendo que os pacientes que estão intubados, esses índices podem chegar até 80%. O tratamento do Covid-19, pessoal, requer muita paciência de todos os profissionais que estão na linha de frente de combate a esse vírus. Até porque a evolução ela pode ser longa, mesmo sendo rápida a mudança da terceira para a quarta fase, por exemplo. O tratamento vai depender exatamente da fase da doença. Na primeira fase, o principal foco é alívio sintomático, sendo que é recomendada a hidratação oral,
isolamento em casa e o uso do paracetamol para controle das dores e febre. Na segunda fase, além, do tratamento inicial ser mantido, ou seja, o paracetamol, a hidratação, nesse caso, se traz o foco também para os sinais e sintomas da própria pneumonia. Tem se falado muito na associação da azitromicina e da cloroquina. Então vamos lá. A hidroxicloroquina ela é indicada na prevenção e tratamento da malária, no tratamento de artrite reumatoide, do lúpus, entre outros. O seu uso aqui no Brasil ele se deu depois que alguns estudos randomizados demonstraram que a cloroquina teve uma ação benéfica nessa fase. Nessa fase é onde a pneumonia ainda está em estágio leve, com uma boa troca de gases. Esses estudos demonstraram que eles conseguiram impedir, ou seja, prevenir a evolução dessa segunda fase para uma fase mais tardia. Mas esses dados ainda são iniciais e há necessidade de mais dados baseados em evidências. Eu quero aqui enfatizar que o uso da cloroquina em altas doses pode ter como reações adversas, além da cefaleia, dos distúrbios visuais, o aparecimento de choque cardiovascular, convulsões, hipocalemia, graves alterações do ritmo e da condução elétrica cardíaca. Por exemplo, taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, isso tudo leva a parada cardíaca e respiratória. Nesse caso, é necessária uma intervenção muito rápida, senão esse paciente evolui para óbito. Por isso que tem que ter cautela na administração das cloroquinas. A terceira fase, onde é a fase mais inflamatória, com imagem radiológica de vidro fosco bilateral, as alterações intensas radiológicas, já tem uma hipóxia importante. Esse paciente já deve estar hospitalizado, de preferência em unidade de terapia intensiva. Já existem aqui no Brasil alguns protocolos que indicam a associação da azitromicina e do disfosfato de cloroquina, ou a hidroxicloroquina, e tem bons resultados, baseados em evidências. Como nessa fase é de muita inflamação, pode também ser prescrito por algumas equipes médicas corticoides. Entretanto, seu uso não é recomendado, por isso que deve ser avaliado e analisado caso a caso. A crise citossinérgica, que ocorre entre a terceira e a quarta fase, a gente sabe que os valores das interleucinas podem chegar até 6 vezes mais que seu valor de referência. Por conta disso, algumas equipes estão pensando em uso de drogas inibidoras, como inibidores do JAKs, que são uma família de enzimas envolvidas na transmissão de sinais de múltiplas citocinas. Já existem alguns protocolos que são utilizados em outros países, mas aqui ainda está pensando nessas alternativas. Nessa fase, que é a quarta fase, o tratamento de suporte ventilatório é essencial, até para que a gente possa ter a manutenção das trocas gasosas. Além disso, também envolve o tratamento de suporte da vasoplegia, ou seja, dessa vasodilatação maciça, por meio de drogas vasoativas. Além da manutenção também da estabilidade hemodinâmica, pode ser prescrito transfusões de hemoderivados. Pode-se considerar até a possibilidade da plasmaférese como uma alternativa. Esse processo é utilizado, uma máquina de circulação extracorpórea, onde o sangue é retirado do paciente e é separado dos seus componentes, plasma e outros elementos celulares. No entanto, ainda está pensando e algumas equipes médicas acabam adotando essa terapêutica. Pensando em tudo isso, quais são os principais diagnósticos de enfermagem em cada fase? Na fase 1, ou seja, na primeira fase, o primeiro diagnóstico que a gente traz aqui para vocês é o risco de infecção. Ele está relacionado à lesão da mucosa respiratória, lesionando o primeiro mecanismo de defesa respiratório e aumentando o risco de invasão de bactérias oportunistas. Outro diagnóstico é o próprio conforto prejudicado, relacionado pelos próprios sintomas do COVID. Artralgia, mialgia, desconforto, mal-estar. A dor aguda é outro diagnóstico por conta dessas dores, tanto das artralgias como das mialgias.
Por uma questão de perda do olfato e do paladar, esse paciente também desenvolve o diagnóstico de nutrição desequilibrada, menor do que as necessidades corporais. Ele tem diarreia em cerca de 20 a 25% dos quadros de infecção pelo Covid e a hipertermia, inicialmente baixa, mas que deve ser tratada para melhorar o mal-estar. Já na segunda fase, se mantém os mesmos diagnósticos da primeira quando falamos de conforto prejudicado, de dor aguda, nutrição desequilibrada, diarreia e a própria hipertermia. No entanto, nós vamos ter a troca de gases prejudicada, que nesse caso aqui está relacionado à própria inflamação do parênquima pulmonar, levando então uma alteração na própria membrana alvéolo-capilar, e a alteração do dedímero, que indica então uma coagulopatia, alterando diretamente a relação ventilação-perfusão. O segundo diagnóstico é o padrão respiratório ineficaz, que está relacionado à fadiga da musculatura respiratória. Nesse caso, o risco de infecção está relacionado diretamente à própria resposta inflamatória, principalmente, pelas interleucinas 6 e pelo próprio aumento do PCR. Na terceira fase, se mantém o diagnóstico de troca de gases, se mantém o diagnóstico de padrão respiratório ineficaz, se mantém o diagnóstico de risco de infecção, só que é a fase mais crítica, aonde nós vamos ter plaquetopenia e esse paciente apresenta então risco de sangramento. Além disso, esse paciente evolui rapidamente para uma insuficiência respiratória, então nós temos aqui o diagnóstico de ventilação espontânea prejudicada, relacionada pela própria alteração metabólica. Outro diagnóstico extremamente importante nessa fase é o risco de choque, relacionado à própria síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Na quarta fase, os diagnósticos continuam sendo risco de sangramento, continua sendo ventilação espontânea prejudicada, ou seja, esse paciente está em suporte ventilatório, se ele sair do suporte ventilatório, ele não consegue manter uma ventilação espontânea adequada. Só que ele já começa a alteração cardiovascular, por isso que ele tem o diagnóstico de débito cardíaco diminuído, relacionado principalmente à pós-carga, ou seja, essa vasoplegia que interfere diretamente na pós-carga. Outro diagnóstico importante é o risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, pela própria condição do choque, pela própria condição do aumento da PCR e da hipóxia. Por isso que é solicitado nesses casos a troponina, o ecocardiograma e o próprio eletrocardiograma. Eu deixo aqui para vocês as referências utilizadas nessa nossa videoaula. E eu quero ressaltar também que as medidas de controle de infecção destinadas principalmente a limitar a transmissão do Covid-19, ela é uma prioridade em qualquer fase descrita nessa videoaula. O controle de infecção em serviços de saúde, o uso de salas de isolamento com pressão negativa, equipamentos de proteção individual, a própria higienização das mãos, as técnicas de limpeza e desinfecção do ambiente e as próprias medidas de controle de origem para conter as secreções dos pacientes deve ser adotada em qualquer fase descrita. Também quero lembrar vocês de não esquecerem de inscreverem-se no canal e darem seu like.